Zuzi era um estudioso do judaísmo assídico no século XVIII e um professor renomado que começou a sentir medo ao se aproximar da morte. Seus discípulos perguntaram: Mestre, por que está tremendo? Você teve uma vida boa. Certamente Deus lhe concederá uma grande recompensa. Ele respondeu: se Deus me perguntar, Zuzia, por que você não foi outro Moisés? Eu diria para ele: porque não me deste a grandeza de alma que deu a Moisés. E se eu comparecer perante Deus e ele me perguntar, Zuzia, por que você não foi outro Salomão? Eu direi para ele: porque não me deste a sabedoria de Salomão. Mas, lamentavelmente, o que direi se eu comparecer perante meu Criador e ele me perguntar, Zuzia, por que você não foi Zuzia? Por que você não foi o homem que eu lhe dei a capacidade de ser? E é por isso que eu estou tremendo. Queridos irmãos, irmãs, antes de nascermos nessa vida, nós vivíamos na pré-existência junto com Deus, junto com o Salvador Jesus Cristo. E nós crescemos, progredimos, aprendemos lá. E chegou uma fase que nós não conseguíamos mais progredir. E Deus falou: olha, eu vou criar uma terra para que vocês possam habitar, para que vocês possam ir para essa nova fase e aprender. E em Abraão 3,25 o Senhor fala: e assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. Então nós estamos aqui, não lembramos do nosso passado na pré-existência, mas nós trouxemos a luz de Cristo conosco, que nós temos a consciência nata do que é certo e o que é errado. E nós vamos ser provados aqui. Vamos passar por dificuldades, escolhas que temos que fazer. Então essa é um dos princípios, uma das razões que nós estamos aqui na Terra. E uma outra que se encontra lá em Alma, no capítulo 34, 32, fala o seguinte: pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. Então, nós estamos aqui para sermos provados, mostrarmos nossa obediência a Deus e para nos prepararmos para o encontro com Deus. E eu gostaria que, ao longo de nossa conversa aqui, eu gostaria de citar 3 princípios que nós precisamos entender para nos prepararmos para encontrar com Deus. Primeiro deles, nós precisamos entender quem nós somos. Você precisa entender quem você é. Eu preciso entender quem eu sou. Presidente Martins falou, e Sister Martins também, sobre o valor das almas. E eu vou citar de novo a Escritura que diz assim: lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Pois eis que o Senhor vosso Redentor sofreu a morte na carne, portanto sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. Então sua alma é grande à vista dele. Você precisa entender isso.
Você é importante para Deus. Tem uma história muito antiga que eu gosto muito, que é a história do patinho feio. Estava lá a mãe pata, com todos os filhotes, e tinha um que era diferente, era grande, feio. E os irmãos notaram isso, e os irmãos começaram a brincar, né, com ele, chamar ele de feio, feinho, gordinho, redondinho. E começou a excluir o patinho feio. O patinho feio se sentiu tão mal, tão desolado, tão sem amigo dentro da própria família, que ele decidiu: eu vou fugir. Eu vou fugir. E aí arrumou a malinha dele, se é que pato tem mala, né? Arrumou a malinha dele, botou as roupinhas lá e foi embora. E aí passou por muitas dificuldades, né? Tempestade, não tinha onde se abrigar, na chuva, no sol, sofrendo. E aí de repente ele viu voando os pássaros lindos, majestosos. E ele resolveu seguir. Foi lá, conseguia voar. Seguiu aqueles pássaros. E os pássaros pararam, pousaram no lago. E quando ele foi beber água, ele viu o reflexo dele. E aqueles pássaros majestosos, ele viu que ele era um deles. Ele não era um patinho feio, ele era um cisne lindo, maravilhoso. E é isso que você é, um cisne maravilhoso. E aquele cisne somente era diferente do pato. Não era melhor e nem pior do que o pato. Eram apenas diferentes. Apenas diferentes. Irmãos, nós somos diferentes um do outro. Que bom que somos diferentes um do outro. Já pensou se todos aqui fossem iguais? Era melhor ter robô, né? Robozinho, tudo igualzinho. Nós somos diferentes, irmãos. Que bom que somos diferentes. Que nós podemos aprender um com o outro. Sister Martins citou a parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala que tinha 3 servos e aquele senhor da terra ia se ausentar. E ele deu para um dos servos 5 talentos, que é dinheiro, 5 talentos. Para outro servo ele deu 2 e para outro ele deu 1. Aqueles 2 primeiros, que tinham 5 e que tinham 2, eles duplicaram. O que tinha 1 ficou com medo de perder e enterrou. Irmãos, nós precisamos entender quais talentos e habilidades nós temos. Se eu não tenho talento para cantar, tudo bem, não tem problema nenhum. Se eu não sou uma Julie da vida, não tem problema. Vamos ouvir a Julie. Não vamos ouvir o Alexandre. Mas de repente, irmãos, nós temos talentos diferentes do que o talento de cantar da Julie. Precisamos descobrir qual talento nós temos e duplicar, não enterrar o talento. Eu queria, dentro desse tópico, salientar uma história, há muito tempo que eu ouvi, uma história real, estatísticas feitas
na época que eu fazia um mestrado, que dizia o seguinte, que uma família saiu da Itália e foi para os Estados Unidos há muitos anos. E aí chegaram numa cidade dos Estados Unidos e começaram a se estabelecer lá. E chamaram outros familiares. E eles vieram da Itália e foram para os Estados Unidos. E formaram uma comunidade, começaram a formar uma cidade. A estatística é que naquela cidade ninguém morria de problema cardíaco. Eles não tinham ansiedade. A irmã Angélica falou sobre ansiedade, né? Sobre estresse. Não tinha. Mas o que aconteceu? Os filhos começaram a crescer e começaram a dizer, olha, eu quero, aqui dentro aqui da família não tem pessoa suficiente para a gente casar, não. E começaram a trazer de fora, né? E foram entrando outras pessoas dentro daquela comunidade. E de repente, algumas pessoas começaram a ser bem-sucedidas mais do que as outras. E começaram a trazer carro grande, casa grande, e começou a gerar um senso de competição naquela cidade. E eles descobriram, estatisticamente falando, que as pessoas começaram a morrer com problema no coração, começaram a ter ansiedade, começaram a ter estresse. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a comparação não é boa. De repente, irmãos, eu posso comparar e ter uma inveja boa, né? Inveja boa é assim, por exemplo, Presidente Martins. Presidente Martins é um homem bondoso, humilde, manso, com uma visão incrível e até churrasco sabe fazer. Eu posso ter uma inveja e dizer, poxa, eu quero ser humilde, eu quero ser manso, eu quero aprender a fazer churrasco. Inveja boa, irmão. Mas como a gente tem uma inveja ruim, de querer ser melhor do que o outro, a gente começa a ter problema na nossa vida. Além de ansiedade, de estresse, eu começo a ter raiva, mágoa, inveja, torcer mal pelo sucesso do outro, não ficar feliz quando uma pessoa está se dando bem. Quando uma pessoa é bem-sucedida, aí você começa a pensar, olha, tem alguma coisa estranha aí. Está roubando? O que é que ele está fazendo? Então eu começo a pensar, irmãos, além do marco. Foi isso que aconteceu com os judeus, né? Eles olharam além do marco. Eles perderam o foco. Antídoto para evitar estresse, ansiedade, inveja, mal olhado, doença cardíaca. Sabe qual é o antídoto? Não se comparar com os outros. Deixa todo mundo viver a sua vida. Torce pelo sucesso do outro. Não se compara com ele. Você só tem habilidades e talentos diferentes dele e ele de você. Não perde tempo nas redes sociais, vivendo a vida dos outros. Tem um cara que vai lá para Caribe, aí você está lá querendo estar no Caribe com ele, deixa ele lá. Vai aqui para Recife City, ali na Lagoa, ali em Carneiros. Aqui, ó, na praiazinha de Boa Viagem, quentinha a água também, curte o teu momento. Irmãos, não tem ninguém melhor ou pior do que você. Nós somos apenas diferentes. Segundo princípio que nós precisamos entender. E aí é uma pergunta para cada um de nós, tá? E eu estou incluso nisso.
Eu preciso decidir como eu gostaria de ser lembrado. Qual legado eu quero deixar? Como você gostaria de ser lembrado? Qual legado você quer deixar? Tem uma história que aconteceu na China, em homenagem ao poderoso Li. Há muito tempo, na antiga China, vivia um homem chamado Zhuge Liang, conhecido por todos como o Dragão Adormecido. Ele era o conselheiro e estrategista do reino de Shu, o menor dos 3 reinos que lutavam pela sobrevivência após o colapso de um império. Zhuge Liang era um homem sábio e espiritual. Enquanto muitos líderes confiavam em armas e exércitos, ele acreditava que a força verdadeira vinha da mente tranquila. Ele era conhecido como um estrategista e por sempre ter uma carta na manga. Sempre tinha um plano. Certo dia, o temido general Sima Yi, do poderoso reino de Wei, marchou com um exército gigantesco rumo à cidade onde Zhuge Liang estava com apenas um pequeno grupo de soldados descansando e desarmados. O inimigo era milhares, Zhuge Liang apenas dezenas. Não havia tempo para fugir, nem forças para lutar. Os conselheiros entraram em desespero e disseram: General Zhuge, fechemos os portões, preparemos as armas, estamos perdidos. Zhuge Liang, entretanto, ordenou algo impensável. Pediu que abrissem os portões da cidade. Em seguida, subiu até as muralhas, acendeu incensos, sentou-se calmamente e começou a tocar uma cítara, que é uma mini harpa, um instrumento de cordas cuja melodia suave ecoava pelas ruas vazias. Os poucos soldados restantes varriam as calçadas, começaram a varrer as calçadas, como se tudo estivesse em paz. Quando o exército de Sima Yi chegou, esperava encontrar uma fortaleza armada. Em vez disso, viu os portões abertos, o silêncio e o famoso Zhuge Liang tocando em cima do muro calmamente. Sima Yi parou, observou e pensou: ele é o dragão adormecido. Isso só pode ser uma armadilha. Temendo ser enganado, ordenou a retirada imediata. Assim, Zhuge Liang salvou uma cidade sem uma única espada ser levantada. Irmãos, como você gostaria de ser lembrado? O que os seus filhos falariam de você? O que sua esposa falaria de você? O que seus pais falariam de você? Qual legado você quer deixar? Como é que você vai ser lembrado? O que você tem feito? As escolhas que fazemos irão determinar o nosso caráter, o nosso foco, aquilo que queremos deixar como legado. O Senhor fala que por seus frutos os conhecereis. Em uma das cenas do filme Gladiador, o general do exército diz para os seus soldados: o que fazemos nesta vida ecoa para a eternidade. O que nós fazemos aqui, irmãos, vai repercutir para o resto de nossas vidas. Presidente Hinckley, um dos profetas dessa igreja, disse: todas as nossas ações têm consequências eternas. O que fazemos a cada dia irá determinar o tipo de vida que teremos na eternidade. Elder Worthling disse: se olharmos para a vida com uma perspectiva eterna,
Isso nos ajudará a concentrar nossas escassas energias mortais nas coisas mais importantes. A grande realidade, irmãos, é que nós perdemos muito tempo na nossa vida fazendo muitas coisas que não são importantes. O que é importante? O que é que vai repercutir para a eternidade? O povo nefita descobriu o que era importante para eles. E eles criaram um modelo que eles chamaram o padrão da felicidade. E eles faziam 3 coisas dentro do padrão da felicidade. Primeira coisa que o povo nefita fazia, eram obedientes aos mandamentos de Deus. Segunda coisa, eles eram autossuficientes, eles não eram ociosos. Eram autossuficientes. E a terceira coisa, eles frequentavam o templo. 3 coisas. Era o padrão da felicidade do povo nefita. E a terceira coisa, irmãos, a primeira foi que eu preciso entender quem eu sou. Você precisa entender quem você é. A segunda coisa, qual legado você quer deixar? Como você gostaria de ser lembrado? E a terceira coisa, irmãos, nós precisamos transformar o nosso coração. O presidente Gueiros falou ontem sobre isso, né? E ele citou Helder Bednar, que nós precisamos nos tornar. Helder Barcelos, na conferência geral mais recente, ele citou o seguinte: quando o Senhor ordenou ao profeta Samuel que escolhesse o novo rei de Israel, dentre os filhos de Jessé, Samuel, ao olhar para Eliabe, o filho mais velho de Jessé, exclamou, com entusiasmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Contudo, Eliabe não era o servo escolhido do Senhor. O Salvador advertiu Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. Ele conhece você. Em Mosias 3,19, diz o seguinte, isso aqui foi um discurso do rei Benjamim, ele estava prestes a morrer, juntou todo o povo e falou algumas palavras, e dentre elas ele falou o seguinte: porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito, e despoje-se do homem natural, e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Lá em Romanos, diz assim, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Em Coríntios diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na escritura do homem natural, nós precisamos despojar da ira, da cólera, da malícia. Tem muita gente que é maliciosa, que acha que vai enganar o bispo, que vai enganar o presidente da estaca, que vai enganar a esposa, que vai enganar o marido, que vai enganar os filhos. Tem gente maliciosa que acha que vai enganar no trabalho.
Irmãos, a pessoa maliciosa, ela engana ela mesma. A ela mesma. Ela não está enganando ninguém. Temos que despojar da maledicência, das palavras torpes e da mentira. O vestido de novo diz que devemos revestir-nos como eleitos de Deus, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportar uns aos outros, nos ajudar nesses talentos e habilidades diferentes que nós temos. Temos que perdoar um ao outro. O homem natural é aquela pessoa que escolhe deixar-se influenciar por paixões, desejos, apetites e impulsos da carne, e não pela inspiração do Espírito Santo. Precisamos, irmãos, nos tornar quem o Senhor espera que nos tornemos. Essa vida ela é muito rápida. Nós tivemos um profeta maravilhoso que ele viveu 101 anos. Eu tive um avô materno que viveu 101 anos. Eu tive um antepassado meu que viveu 40 anos, 60 anos. Nós não sabemos o nosso tempo. Eu tive uma mãe linda e maravilhosa que o tempo dela na terra foi 48 anos. Pode imaginar isso? Eu tenho 51, minha mãe viveu até os 48 anos. Nós não sabemos, irmãos. Nós temos que nos tornar em uma pessoa melhor. Precisamos entender quem nós somos. Precisamos saber qual legado eu quero deixar. E eu preciso transformar o meu coração. Que nós possamos, irmãos, praticar aquilo que a gente fala, para que a gente não se torne os fariseus e escribas de outrora, onde o Senhor falou: este povo se aproxima de mim com a sua boca e honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pois eu, Senhor, julgarei todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo de seu coração. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, trilhar juntos esse caminho maravilhoso que temos à frente de nós. Que nós possamos mudar o que precisamos mudar. Ter coragem de crescer, de enfrentar o que precisamos enfrentar. Eu tenho ao meu lado uma esposa maravilhosa que me ajuda nisso, a poder mudar o que eu preciso mudar. Reconhecer o que eu preciso reconhecer de errado e mudar. E está tudo certo. Podemos fazer isso juntos. Eu sei que essa, irmãos, é a igreja de Jesus Cristo. Eu sei que um dia ele vai voltar e que possamos juntos nos preparar para esse encontro com o Salvador e também nos preparar para o encontro com o nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.